Fala pessoal, tudo certo por aí? Sou André Franco aqui. No segundo vídeo desse canal, hoje a gente vai falar sobre a segunda fase desse bull market. Mas antes, já queria pedir aí para você, se não viu o vídeo anterior, correr lá e olhar, porque eu conto um pouco da minha história. Acho que você vai entender ali um pouco da minha passagem pelo mercado e saber como que eu vim parar em cripto. Mas se você estiver interessado aqui só nessa segunda fase do bull market, também fica bem tranquilo aqui que a gente vai partir para esse vídeo e contar um pouco do que a gente espera daqui para frente. Mas vale um pouco o contexto aqui. Só que antes, não esquece já de curtir aqui o vídeo, enviar esse vídeo para um amigo seu aí que está te acompanhando nessa jornada do mercado cripto e quer saber ali como que ele pode se valer dessa segunda fase do bull market, beleza? Mas vamos lá, diretamente aqui para o vídeo, a gente já teve essa primeira parte do bull market, pessoal, que ela é guiada basicamente pelo Bitcoin, que ele sobe, as altcoins ligeiramente também acabam subindo, mas a grande verdade é que essa segunda parte, essa segunda fase do market é que ela é realmente interessante para as altcoins. Então você que está aí na sua visão de olhar para esse mercado e ter um pouco de receio, será que vai vir alta, será que não vai vir? Esse é o momento agora de você se posicionar acreditando em todos esses pilares que eu vou falar aqui para você e óbvio, se tiver algum jeito de refutar algum pilar, comenta aí embaixo também, beleza? Então vamos lá para os pilares aqui e que o mercado eu acho que vão daqui a algum tempo animar as pessoas em diante. A primeira delas é sobre a eleição americana, né? Pessoalmente, eu acho que o Trump já está eleito. Óbvio que vai ter uma disputa, a gente tem agora a desistência do Biden ali como concorrente e possivelmente a Kamala Harris, que é a vice-presidente dele, entrando no jogo. Esse embate direto dessas duas lideranças vai ser muito forte e, naturalmente, a perspectiva aqui hoje é que mesmo que o Trump tenha uma vantagem frente ao mercado, ele naturalmente vai ter uma dificuldade com a Kamala Harris. Se o Biden, de alguma forma, ele não impunha nenhum desafio, a Kamala Harris vai principalmente conseguir fazer o corpo a corpo, vai em debate, vai rebater e vai estar numa posição ali de se posicionar contra o Trump. E naturalmente o que a gente espera aqui é uma disputa, mas olhando ali no detalhe a gente entende que o Trump basicamente está eleito. E o que isso muda para você? O Trump, por ser republicano, ele é um cara política mais expansionista, ou seja, impressão de dinheiro, aumento de liquidez. E é esperado que o Trump, ele de fato vá fazer isso com o mercado, o que naturalmente favorece o mercado de risco, tanto bolsa, ações e todo esse mercado, quanto também cripto, que pega uma parcela desse movimento sem sombra de dúvida. Além disso, o Trump é um cara que já se envolveu com o lançamento ali de coleções NFT, mas além disso, recentemente ele declarou que apoia o mercado cripto e para 50 milhões de pessoas que têm cripto, elas devem votar pelo Trump. A grande questão é que quando a gente olha o outro lado, não existe uma oposição de fato. Pensa comigo, se existem 50 milhões de pessoas que investem em cripto nos Estados Unidos, não existem outras 10, 20, 30, 40, 50 pessoas que se opõem severamente a esse tipo de investimento, ou seja, que são contra que exista ali dentro do mercado americano a possibilidade de investir em cripto. Então a grande verdade é que mesmo olhando para o outro lado, os democratas, a Kamala Harris vai ter que tomar uma decisão pró-cripto. E a grande verdade é que nesse embate entre republicanos e entre democratas, nessa eleição desse ano, muito provavelmente no quesito cripto, os vencedores são os investidores de cripto. Justamente porque se a administração Biden, que até agora foi ali dos democratas, ela não tem sido muito solista para o mercado cripto e não tem sido pró-mercado cripto, a verdade é que essa eleição vai colocar ali em dúvida se os democratas são de fato contra ou não o mercado cripto. E a gente vai ver nos próximos dias e ao longo dessa disputa eleitoral, caso a Kamala Harris assuma essa posição aí do lado dos democratas, esse embate sendo colocado na mesa, mas naturalmente o grande vencedor aqui é o mercado cripto, que de um jeito ou de outro acaba saindo vencedor, seja pelas promessas agora de campanha, seja pelo resultado final ao longo ali de quem foi eleito, dado que existe uma capacidade ali eleitoreira gigantesca de pelo menos ali, ou no máximo até 50 milhões de pessoas, beleza? Esse é o primeiro ponto aqui nosso. O segundo pilar aqui desse negócio é também a ver com a iminência aí de aumento de liquidez no mundo, mas via corte de juros americano. Quer dizer isso, a gente está ali com uma probabilidade muito próxima de 100% do corte de juros já acontecer em setembro. Então a expectativa é muito alta com o mercado. O que isso mostra? Isso mostra, pessoal, quando a gente tem um corte de juros dentro desse universo, você tem uma avalanche de dinheiro se deslocando do mercado aqui, que é mais seguro, né? Que seria o tesouro americano, indo para o mercado de risco.
e parte desse dinheiro vai para a cripto sem sombra de dúvidas, né? Quando a gente tem um corte de juros, a gente tem esse dinheiro que olha para aquele valor que está a taxa de juros e fala, olha, essa taxa de juros está boa, mas ela vai começar a cair e o mercado começa a se antecipar a esse movimento. Uma pessoa que pensa, olha, 5,50 de juros está bom, mas talvez se caísse para 5, 4,5, 3 não vai estar bom. Então eu vou me adiantar a essa queda, vou comprar ativos de risco, porque quando esse dinheiro todo vier, de fato, esse negócio já vai ter andado bastante e eu vou ter a posição ali, tendo aproveitado toda essa curva de aumento. Então, esse movimento de corte de juros, eu gosto de falar que o mercado começa a olhar a curva de cima para baixo. Se no momento de alta a gente estava olhando a curva de baixo para cima, estou vendo subir, mas não sei quando vai parar. Agora que está estabilizado, a gente espera só o primeiro corte para olhar de cima para baixo e ver, estou vendo cair, mas agora não sei até quando vai cair esse patamar. E só para você entender um pouco da magnitude do que um corte de juros pode acontecer, a gente tinha um juros americano na casa dos 2% e a pandemia veio e jogou esses juros para zero, ou seja, um delta mais ou menos de 2% ali. Aí a gente teve um delta de subida de 0 para 5%, beleza? Uma puta explosão aí. E aí, depois a gente vai ter essa queda do 5 para algum valor. Pra você ter uma ideia, se esse valor voltar aos dois anteriores, o delta vai ser de 3, ou seja, vai ser 50% mais agressiva essa queda do que foi a queda anterior, do Covid. Então, naturalmente, a explosão pode ser muito maior que o Covid, quando a gente viu lá atrás a queda de juros empurrou bastante dinheiro para o mercado de risco. E, em consequência disso, a gente tem aqui mais ou menos 2 trilhões de dólares negociados aqui dentro de Money Market, seja, dinheiro que fluiu para dentro do Money Market, Tesouro Americano, só nas mãos do varejo. Esse valor é o que pode voltar em parte para cripto. Só para você ter uma noção da magnitude dessa quantidade de dinheiro, esses 2 trilhões aqui representam muito mais que o tamanho do Bitcoin. E se você juntar os principais ativos do mercado ali, representa mais que esses principais ativos do mercado. E está muito próximo do valor total de cripto. Ou seja, a gente está basicamente falando de um dinheiro, que óbvio, né? Não vou prometer aqui coisas que eu nem acredito. Não é todo o dinheiro que vai para cripto, mas é um dinheiro que vai sair capital não risco, né? O risk-free ali do Tesouro Americano para começar a investir em capital de risco. Pra vocês terem uma ideia, se a gente estiver falando de 10% desse valor que pode ir para cripto, a gente está falando de 200 bilhões de dólares. Um dinheiro que pode irrigar o mercado cripto e jogar para outro patamar daqui em diante. Além disso, a gente tem outras duas estruturas aqui que favorecem esse ciclo de alta. Primeiro, o ETF de Ethereum, que já começou a sua negociação. A gente espera, num curto prazo, uma queda, na verdade, no AUM, né, no valor total, via os produtos da Grayscale, da mesma forma que foi o do Bitcoin, mas a expectativa de médio prazo continua sendo muito positiva. Por que muito positiva? A gente está falando de um cenário aqui, pessoal, em que os ETFs de Ethereum vão favorecer com que investidores tenham uma tese de Bitcoin para investir, mas tenham outra tese de Ethereum para diversificar os seus aportes em cripto. Ou seja, não é mais uma tese, são duas teses. E isso, com o sucesso que a gente teve no lançamento dos primeiros dias de Ethereum, fica aí a ideia de que você pode ter outros ETFs sendo lançados na sequência. E aí vem o nosso último pilar, que é o ETF de Solana. Se essa segunda metade do ciclo ela favorece as altcoins, nada mais natural que a gente tenha aprovação de outros ETFs ao longo dessa corrida. Por que eu falo isso? Wall Street está sedenta por produtos como esse de cripto. Você tem uma noção, nos primeiros dias de lançamento do ETF de Bitcoin foram negociados 4 bilhões de dólares. No primeiro dia do lançamento do Bitcoin, no ETF de Ethereum foi 1 bilhão de dólares. Você tem uma ideia, os ETFs no geral às vezes não negociam nem 1 milhão de dólares na largada. Então sim, a Wall Street está de olho nesse tipo de movimento e está muito afim de lançar outros ETFs. O ETF de Solana, inclusive, é um outro aguardado dentro desse mercado. E a minha perspectiva aqui para o que tem em diante é que a gente vai ter outros pedidos de ETF. Vão ser aprovados? Não sei. Tudo depende de como o mercado vai estar naquele momento e o apetite do investidor para novos ETFs. Mas talvez seja aqui o nosso meta do jogo, né? Toda vez que tiver um ETF novo, vai ser como se fosse um Coinbase Effect. Você tem a proposição do ETF e aquilo começa a drivar fluxo positivo de entrada. Isso vamos ver ao longo desse ciclo, beleza? Isso encerra aqui nossos pilares para essa segunda fase do marketing, mas eu queria que você comentasse aí do seu lado. Quais são os outros pilares dessa segunda fase do marketing? Comenta aqui embaixo, eu sempre gosto de ler o que vocês falam e eventualmente se você tiver uma dica de próximo vídeo, manda também, que eu sempre adoro ouvir os conselhos de vocês, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Gostou do vídeo? Quer ter acesso à análise de um especialista do meu time da sua carteira de investimento? Deixei um link na descrição com todos os detalhes, então clica lá e já agenda o seu diagnóstico.